Olá, queridos estudantes. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o quarto e quinto ano. Eu sou a professora Bruna Raquel e a aula de hoje, carta pessoal. Alguns de vocês já receberam uma carta ou escreveram uma carta? Tem um personagem que vocês conhecem que recebeu uma carta. Vamos ver essa carta agora? Presente para o dente. Quê? Presente para o dente. Presidente Prudente. Ah, É que minha filha está estudando numa fazenda das tias que fica em Presidente Prudente. ah. Vai, lê. Papa querino. Olha só. Não. Papai querido. Ah, bom. Vai, lê. Papai querido, eu passei toda semana tomando. Como? Eu passei toda semana tomando aulas de dança. Não faça vírgulas. Não tem vírgula. Não tem vírgula, nem ponto, nem nada. Aqui só tem letra. Tá bom. Vai em frente. E atrás também, ó. Olha aqui, ó. Eu só estou dizendo para você continuar. Vai, lê. Vai. Na epidemia de panças indigestas. O quê? Na epidemia de panças indigestas. Olha. Na Academia de Danças Indígenas. É o lugar onde ensinam a gente a dançar. Vai, continua, vai. Porcas, guaranás e bomba depois. Polcas, guarânias e bumba meu boi. São os nomes das danças que ensinam. Vai. Ah, lê. sim. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, ora. Discutiu comigo? Ah, e eu pensei que desentupiu o umbigo. Tá, vai em frente. Não podia ser atrás mesmo. Falei pra continuar, vai, lê, vai. E tudo isso porque eu sempre faço fofó. Como? Porque eu sempre faço fofocas. Já disse pra não fazer vírgula. Eu pensei que tinha desentupido o umbigo. Vai, continua lendo. Sim. Vai, o que mais? É só médio ruiva. Como? É só médio ruiva. Isso me deu raiva. Ah, Lê. então eu tive uma ideia. Procurei minha tia e lhe parti. Tive uma ideia. Procurei minha tia e lhe participei. Escuta, chefe, será que não dá pra você ler sem parar? Eu não estou parado, estou sentado. Eu digo pra ler sem interrupções. Ah, Lê. disse a ela que meu pai é salvo. Continue. Não, é viúvo. Ainda bem. Olha, chefe, será que não pode ler correndo? Correndo? Claro. Tá bem. E como viúvo é um homem que não tem apoio material e nem recebe... Para aí. Correndo, eu quero dizer, ler sem parar, sem interrupções. Ah, Continue. e como vive só, eu quero voltar com ele. E minha tia me disse que está bem. Ah, filhinha, viu só? A Chiquinha vai voltar. Leia. Irá me levar o cai para trás. O capataz Chaves, o capataz da fazenda, que há anos trabalha com as tias. É ele que vai trazer ela. Ah. Leia. E eu vou chegar casada com o velho. O quê? Que eu vou chegar casada com o velho. Ai, Chaves, eu vou chegar em casa com o velho. Ah, continuo? Me dá isso aqui. E como o capataz não sabe onde eu moro, seria bom que viesse me receber na estação. Claro que sim, filhinha. Eu irei buscar... Mas depressa que já está atrasado! Eu tô indo, já tô indo. Eu tô indo. E aí, gostaram de Chaves ler na carta de Chiquinha? É uma carta. Vamos agora conhecer um pouquinho mais desse gênero.
Carta pessoal. Receber uma carta é uma emoção sem igual. Por que será que receber uma carta é uma emoção sem igual? Vocês viram quanto o seu Madruga ficou feliz em receber uma carta? Quando a gente conhecer esse gênero, a gente vai entender por que essa emoção. Carta pessoal. Que gênero é esse? É um gênero discutível muito antigo. Não é algo que surgiu agora. Ele tem certo tempo que vem surgindo carta. É uma forma que o povo tinha para se comunicar. Utilizado na comunicação com amigos, parentes, namorados, com os cônjuges, né, os esposos e as esposas mandavam cartas. Nessa foto aqui a gente tem um papiro, né, de uma carta amostra de que poderia ser uma carta bem antiga de Paulo nos Coríntios. Então lá na Bíblia, né, na nossa Bíblia, tem lá cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Então é um exemplo de cartas bem antigas. Não se sabe o certo quando elas surgiram, mas que os reis antigos do Oriente já escreviam cartas. Então, assim, com o passar, os pesquisadores foram descobrindo e descobriram esse papiro, que é também um exemplo dessas cartas mais antigas, ok? Tem dúvida até aí? Então, vocês sabem que carta é para se comunicar. Hoje em dia, a gente usa mais o quê? As redes sociais, né? Mandamos e-mail, mas ainda mandamos cartas. Algumas cartas são as cartas de cobrança que os nossos pais recebem, os pais de vocês recebem, nós recebemos, e outras cartas para mandar também informações. Então, ainda hoje recebemos cartas. O correio vai lá e entrega uma carta para os pais de vocês verem lá as informações. Mas isso é um gênero bem antigo, não é algo novo. A origem da carta pessoal aqui no Brasil. A origem da carta pessoal no Brasil chegou com a carta de Pero Vaz de Caminha. No Brasil, as cartas chegaram junto com os primeiros portugueses. Assim que a esquadra de Cabral aportou, Pero Vaz de Caminha enviou uma correspondência ao rei, comunicando o descobrimento das novas terras. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles precisavam comunicar ao rei. Então, foi a primeira registro de carta aqui no Brasil, foi com a carta de Pero Vaz de Caminha, que é imensa, que descrevia tudo que tinha aqui na nossa paisagem, descrevia quem eram os primeiros habitantes e tudo mais. Então, é bem antigo, não é não? Características da carta. Como todo gênero textual, a carta não é diferente. Ela apresenta características. Vamos para características número 1. Presença do destinatário. O destinatário é aquele que a gente vai enviar a carta. E o remetente é aquele que escreve a carta. Ok? O uso da linguagem formal ou informal. O que seria isso? Dependendo para quem vai ser o meu destinatário. Se eu tenho uma intimidade maior com o meu destinatário, eu vou ter uma linguagem mais informal, uma linguagem mais leve. Mas quando eu não tenho uma intimidade maior, a minha linguagem fica mais formal, ok? Característica número 3, texto de ordem sentimental e subjetivo. O que seria subjetivo? Algo pessoal. Se eu estou escrevendo uma carta para o meu esposo, eu vou ter sentimentos naquela carta e vou ter também algo pessoal. Lá na carta de Chiquinha, a gente observou isso, que ela tinha uma intimidade com o pai, de trazer coisas bem pessoais, como ela estava fazendo fofoca, dizer que o pai dela era viúvo, algo bem pessoal que só era entre eles dois. Texto geralmente breve. A carta não se estende muito. Eu acho que a carta que mais se estendeu foi a carta de Pero Vaz de Caminha, porque também tinha que descrever tudo que ele estava vendo naquele momento, uma ilha, né? Então, era uma carta extensa, mas geralmente as cartas elas são curtinhas. Geralmente não passa de 2 no máximo, estourando duas folhas. Não é um romance, né? É escrito na primeira pessoa do singular. Porque, como é que seria escrito na primeira pessoa do singular? Eu não estou escrevendo, então vai ser escrito na primeira pessoa. Eu vi, eu fiz fofoca, lembra da carta de Chiquinha? Está bem no singular. Eu fiz, é a pessoa que está escrevendo. Tema livre.
seja fatos do cotidiano ou acontecimento. O tema é livre. Eu vou escrever uma carta para minha avó, eu vou colocar o que eu acho necessário informar minha avó. O tema vai ser livre, vai ser informações, vai ser colocado que está com saudade, vai ser de pedidos de ajuda. Então, o tema é livre na carta, ok? Facinho, não é? Agora vamos para a carta de Chiquinha. Essa carta aqui, eu quero que vocês foquem bem nessa carta para vocês aprenderem a escrever carta, ok? A gente vai ter na carta o local e a data. No caso da carta de Chiquinha, era Presidente Prudente, que estava leu errado, e a data, 28 de junho de 1977, porque a carta de Chiquinha é um pouquinho antiga, não é isso? Aí tem sempre que você for escrever uma carta, tem que ter o local e a data. De onde você está escrevendo e o momento que você está escrevendo. Próximo, vocativo. Alguém já ouviu falar em vocativo? Vocês sabem o que é vocativo? Vocativo é isso aqui, logo no comecinho. Querido pai. Ou seja, está invocando, está chamando a atenção para quem essa carta vai. Então, essa carta está indo para quem? Para o pai de Chiquinha, seu Madruga. Então, ela já começa com vocativo logo no início. Querido pai. Exposição do conteúdo. Aqui na carta de Chiquinha, que eu dei uma arrumada, porque Chaves reclamou, não foi? Que estava sem pontuação nenhuma. Então, eu quando digitei, eu coloquei as pontuações para que a gente possa entender melhor. Querido pai, vírgula, passei toda semana tomando aulas de dança da Academia de Danças Indígenas. Poca, Guaranis, Bumba Meu Boi. Ponto final. Isso tudo é a estrutura da carta, é a exposição do conteúdo. Nessa carta vai ter o quê? A ideia que ela teve, né, de pedir que vá para casa voltar para a casa do pai, né? Porque ela queria voltar, porque o pai, segundo ela, o pai dela era viúvo. E não tinha ninguém para ficar com ele. Não tem ninguém. Ela diz aqui, ó, não tem ninguém. Ponto novamente e assim sucessivamente. Essa é a exposição do conteúdo de Chiquinha. A volta dela para casa. Despedida. Ela diz até logo, né? Por que até logo? Porque ela estava chegando. Até logo, mas pode ser beijos, abraço, beijos carinhosos. A despedida é com vocês. É aquela despedida dependendo de quem, se você tem intimidade ou não. Se você não tem intimidade com a pessoa, você pode dizer até logo, até a próxima. Ou termino esta carta, agradeço pela atenção. Isso geralmente se está na despedida. A assinatura. É importante ter uma carta assinatura de quem está escrevendo aquela carta. Como é que seu Madruga ia saber que a carta era de Chiquinha? Podia ser de outra pessoa, mas com a assinatura fica claro de quem é. No caso, sua filha Chiquinha é a assinatura de quem está escrevendo a carta. Não é fácil? Facinho, né? Vamos para lá? Vamos para mais um pouquinho? Você sabia que tem cartas que viraram livro? Isso é bem interessante, gente. Tem cartas de pessoas que viraram livros. Uns brasileiros e outros não. Esse autor, Franz Kafka, ele fazia cartas para o pai. E essas cartas que foram feitas para os pais, após sua morte, viraram livro. Essa daqui, Cartas a uma Negra, é bem interessante. É uma francesa, né, uma negra, que escrevia, ela é brasileira, ela escrevia cartas para uma revista francesa. E essas cartas também viraram livro. Vê que interessante. Cartas que hoje pessoas leem, né, que ela escrevia, era uma forma de desabafo, falava do preconceito, da dificuldade que era de ser negra. Então, tudo que está nessa carta dessa brasileira virou livro. Vê que legal. E tem essa que eu adoro, que é essa mocinha aqui, ó, Emerson Webb, é uma americana de 11 anos de idade, que escrevia cartas para o carteiro. Vê que coisa mais linda. Como o carteiro não parou na pandemia, ela, com pena do carteiro, achou que estava trabalhando bastante e ninguém escrevia carta. Ele só levava a carta e ninguém escrevia para ele. Então, essa menina de 11 anos pensou o seguinte, ela é americana, vou escrever carta para o carteiro. E essas cartas para o que ela está escrevendo no carteiro vão virar livro também. Vê uma menina de 11 anos, quase da idade de vocês, escreveu uma carta, várias cartas que ficaram lindas e hoje vão se virar livro. Daqui uns dias vai estar na livraria, eu quero que vocês vão lá comprar, viu? Vai ser interessante ler essas cartas de Emerson Weber. Agora,
Agora tem uma surpresa para vocês. Importantíssimo que vocês tenham aprendido tudo, anotado tudo sobre carta, que eu quero que vocês arrasem. É o concurso de 100 anos de Paulo Freire. Esse concurso que vocês vão participar, que tal você ser premiado? O tema é 100 anos de Paulo Freire, educar para libertar, mas antes de vocês deverão pesquisar sobre o Paulo Freire. Claro, né? Vocês vão querer participar de um concurso, não pode participar sem pesquisar sobre quem vocês vão falar, ok? O que vocês vão fazer nesse concurso? Primeiro, pesquisar sobre Paulo Freire. Segundo, escrever uma carta. Você vai pensar em alguém e vai escrever uma carta contando um pouquinho de quem foi Paulo Freire. Vamos para o nosso desafio? Com o nosso desafio vocês vão entender melhor. Agora que você prestou bastante atenção na aula e pesquisou a biografia de Paulo Freire, produza uma linda carta pessoal para alguém que você acha que gostaria de conhecer um pouco da história de Paulo Freire. O tema 100 anos de Paulo Freire, educar para libertar. Capriche, você é capaz. E boa sorte, sabia? Porque vocês vão ter que ter sorte, porque esse concurso vai ser para toda a região de Jaboatão. Então, tudo que vocês aprenderam hoje na aula de carta, vocês vão colocar nessa carta e vai lá enviar essa cartinha para concorrer a esse grande prêmio. Estou torcendo por vocês, eu espero que a aula de hoje tenha ajudado bastante, que vocês tenham anotado, estude, pesquise e capriche. A nossa aula acaba agora. Fique com Deus. Até a próxima aula. Estamos aqui. Estudem, tá?